Olá pessoal, tudo bem? Nesse módulo vamos discutir o Programa de Ação Imediata, o PAI, e o Plano Real. Vamos conhecer as bases de como esses planos conseguiram frear a inflação exponencial iniciada na década de 1980. Após o afastamento do presidente Fernando Collor de Mello, em outubro de 1992, o vice Itamar Franco assumiu o poder. O problema, adivinhem, continuou sendo a inflação. Pois bem, dessa forma, foi criado o Programa de Ação Imediata, o PAI. Presidente da República, Itamar Augusto Cautiro Franco. Ministro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso. Presidente do Banco Central do Brasil, Francisco Roberto André Gross. Principais providências: corte de 6 bilhões nos gastos. Criação do IPMF, Imposto Provisório sobre Movimentações Financeiras, e combate à sonegação. Regularização das dívidas estaduais e municipais com a União. Saneamento dos bancos federais e maior autonomia ao Banco Central do Brasil. Programa Nacional de Desestatização, PND. O programa promoveu uma revisão na Lei Orçamentária de 1993, resultando em cortes de 6 bilhões nos gastos do governo. Para levar a receita pública, foi criado o Imposto Provisório sobre Movimentação Financeira, IPMF, inicialmente para subsidiar a saúde. Depois ele tomou outras conformações. Enfim, outra coisa importante foi o reforço do controle da fiscalização sobre os bancos estatais, com o objetivo de impedir que eles funcionassem como agentes financiadores de seus respectivos tesouros. Por exemplo, os bancos dos estados, onde estão financiando os gastos dos governos estaduais. Isso terminou. Finalmente, ampliou o processo de privatização. Mas ainda havia inflação, cujo diagnóstico tinha como característica um componente inercial. Pois bem, para fazer o controle da inflação inicial, havia a proposta de congelamento de preços, de Francisco Lopes, e a reforma monetária de André Lara Rezende e Pércio Arida. Então, olha só, Francisco Lopes, modelos e receitas antigas. André Lara Rezende e Pércio Arida, resultando na lei ou na proposta que chamaram mais tarde de Larida, a proposta da reforma monetária foi adotada. Olha só, reforma monetária significa mudar toda a moeda, mudar a estrutura monetária do país. É isso que foi feito. Pois bem, o Plano Real foi implementado em 3 etapas. Veja a seguir. Ajuste fiscal, que constituiu na criação do IPMF e no Fundo Social de Emergência, FSE. Indexação completa da economia, com a criação da Unidade Real de Valor, URV. Adoção do real, R-cifrão, como nova moeda. A primeira fase do Plano Real se constituiu pela criação do IPMF, que era o imposto de caráter provisório com alíquota de 0,25% sobre a movimentação financeira. O FSA, outro tributo, correspondia a 15% da arrecadação de todos os impostos. Muito bem. Esses recursos não seriam vinculados. Assim, não haveria transferência obrigatória sobre esse valor. Tá certo? A intenção era haver um alívio no caixa do governo para promover as reformas tributárias, administrativas e previdenciária. Inicialmente, a URV manteve a paridade com o dólar estadunidense, possibilitando o realinhamento dos preços relativos dos bens e serviços. A fase do URV foi uma preparação para a etapa seguinte, a adoção do real como nova moeda. Vamos à etapa 1 do Plano Real. Presidente da República, Itamar Augusto Cautiro Franco. Ministro da Fazenda, Rubens Recupero. Presidente do Banco Central do Brasil, Pedro Sampaio Malan. Principais providências: criação do IPMF e FSE, redução das alíquotas do IOF, de 8% para zero na transmissão ou resgate de títulos, de 25% para zero na transmissão de ações de companhia sociedade anônima, de 20% para zero nos saques em caderneta de poupança, de 35% para 15%
na transmissão de ouro. A primeira fase do Plano Real iniciou-se com a criação do Fundo Social de Emergência, FSE. O Fundo Social de Emergência foi aprovado para vigorar no biênio de 1994 e 1995. Esse fundo permitia a desvinculação das receitas da União e a realização de gastos com custeio das ações do sistema de saúde, benefícios previdenciários e auxílios assistenciais de prestação continuada. O que significa isso? Os tributos que são pagos, eles podem ser vinculados ou não vinculados. Os impostos, né, eles não são vinculados. Os impostos são para manter a atividade administrativa do governo e devolver os benefícios para a sociedade de forma genérica, não beneficiando ou particularizando um só indivíduo na sociedade, tá certo? As contribuições, essas sim são direcionadas, são vinculadas, ok? Então a questão das contribuições são vinculadas. E depois as taxas em relação à prestação de serviços, tá certo? Então percebam, só para vocês terem uma ideia. Imposto não está vinculado a uma prestação específica para beneficiar um indivíduo da sociedade. A contribuição, sim. Como exemplo, o INSS, né? Muito bem. Essa foi a primeira fase do Plano Real. Vamos à segunda etapa? Interrupção, até 31 de dezembro de 1994, da conversão dos tributos pelo FIR. Resultados positivos do Banco Central do Brasil recolhidos ao Tesouro Nacional. Março de 1994, salários, os benefícios da Seguridade Social e os contratos envolvendo o setor público foram convertidos em URV. Conversão da URV no mercado financeiro. Contratos nos mercados de futuros e duplicatas. Operações ativas das instituições financeiras. CDB, debêntures e fundos de renda fixa de curto prazo. Muito bem, pessoal. Ao permitir que as operações financeiras fossem convertidas em URV, o Sistema Financeiro Nacional adquiriu confiabilidade. Olha só, a sociedade tem expectativas racionais. Os planos anteriores, né, não tinham, digamos, essa confiabilidade. Então, olha só, como a sociedade tem expectativas racionais, então, cada plano que surgia no passado, os agentes econômicos tentavam antecipar as suas decisões em função daquilo que o governo colocava como premissa ou ação no mercado para controlar a inflação. Como eu sei ou tenho a ideia de que vou ser prejudicado, eu fazia uma ação em defesa, ou seja, eu fazia um aumento intencional de valores, de preços das mercadorias, para me precaver com possíveis congelamentos. Então, por exemplo, se o preço de um produto era R$10, né, eu me antecipava a decisão do governo e passava esse produto para R$20 ou R$15. E aí era congelado nesse preço maior, porque nós não tínhamos confiança nesses planos econômicos. Já o plano real, os organismos sociais, os organismos econômicos adquiriram confiança no plano. Isso é muito importante. Na verdade, o Sistema Financeiro Nacional está baseado na questão de confiabilidade, tá certo? Muito bem. Essa confiança permitiu que mais tarde os valores em URV forem convertidos para a nova moeda. Sabe qual moeda? O real. A moeda que temos até a atualidade, temos até hoje. Muito bem. Mantendo as mesmas características do plano. Ou seja, quando o RV foi transformado, foi convertido em real, não houve outras medidas. O plano era exatamente o mesmo. O mercado não esperava outras ações ou foi surpreendido por ações do governo. Era questão de transparência. O mercado sabia o que ia acontecer e o governo falou o seguinte, ó, não vai acontecer nada, então não tem motivo para fazer alarmes. Muito bem. A conversão do RV em real foi a terceira etapa do plano. A partir de 1º de julho de 1994, conversão ao par da URV para real. Os preços e contratos remanescentes em cruzeiros reais foram convertidos em real. O resultado imediato dessas ações foi a redução da inflação. Em agosto de 1994, a inflação foi 3% ao mês, quando no primeiro semestre desse ano foi superior a 40% ao mês. Em 1995, a inflação atingiu 14,8%. Em 1996, 9,3%. E em 1997, 7,5%. E
em 1998, 1,7% ao ano. Ok? Houve também crescimento da demanda e da atividade econômica. A explicação para o aumento da demanda teve vários fatores. Primeiro, foi o aumento do poder aquisitivo. Aquisitivo de quem? Das classes com menor renda. Com a redução da inflação, outro fator foi mais interessante também. Significa oferta de crédito pelo sistema financeiro, pelas instituições financeiras. Isso em função da diminuição das incertezas da economia. Mas vejam bem, com a redução da inflação, não com a eliminação, mas com a redução da inflação, as pessoas que têm uma renda e foram reajustadas no salário tiveram seu poder de compra aumentado. Não porque o salário aumentou, mas sim porque os preços deram uma estabilizada. Correto? Então significa que com um pequeno reajuste no salário, eu posso comprar mais bens e serviços. Eu não vou comprar muita coisa a mais, não são reajustes estratosféricos, são pequenos reajustes. Mas imagine isso em termos de milhões de brasileiros que tinham renda baixa. E com esses milhões de brasileiros com um pequeno aumento da renda, isso tem impacto na demanda muito significativo. Por isso a demanda aumentou. Outra questão foi a redução também da taxa de juros em relação a financiamentos para consumo e investimento. As empresas nacionais, quando começou o Plano Real até 1998, começaram um processo de substituição da base tecnológica instalada, ou seja, começaram a melhorar a qualidade, a competência, a produtividade interna de produção, com o objetivo de fazer com que os produtos internos competissem com os produtos importados. Tá certo? Como eu melhoro a minha base tecnológica, eu faço com que os meus custos reduzam. Se os meus custos reduzem, eu não preciso repassar para os clientes, para os demandantes, para os consumidores, um reajuste de preços. Então eu consigo manter os preços relativamente equilibrados. Tá certo? Isso por aumento da produtividade. Muito bem. O aumento do consumo e do investimento significa aumento da demanda agregada e, consequentemente, da oferta agregada. Se eu invisto, eu produzo mais e oferto mais. E assim a nossa economia cresce. A apreciação ou valorização cambial foi outro resultado em função da âncora cambial, como estratégia de estabilização. A apreciação cambial facilitou as importações, determinando uma acomodação dos preços internos. Ou seja, os produtos importados competiam com os produtos nacionais, portanto, sem pressão inflacionária. Imaginem vocês administrando uma empresa nesta época. Por isso, eu sempre digo aos alunos, para opinar sobre um conceito, definição ou ações econômico-administrativas, é preciso se situar no contexto em que as decisões foram tomadas. Elaborar uma crítica após o evento é fácil. Difícil é agir no momento de crise, que é onde essa crise acontece. Tá certo? Muito bem, pessoal. Chegamos ao fim. Bons estudos e até o próximo encontro.